Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a este humilde canal aqui. Vamos falar a respeito mais coisas, notícias e problemas decorrentes da delação do ex-ajudante de ordens, o nosso querido amado Bonorito, o Mauro Cid. O que acontece, meus amigos? Saiu na mídia um tempo atrás, mais ou menos assim, que o Cid daria o seu depoimento dentro do mês de março. Pois foi dito, inclusive, mostrei algumas reportagens ontem, que estava anunciando que seria no mês de abril. E aí, mais do que de repente, hoje pela manhã, pela manhã saiu o ato de que o Cid vai dar o seu depoimento na semana que vem, certo? E à tarde foi confirmado que vai ser na segunda-feira, dia 11, em que pese a Globo tenha dito uma outra data. E eu vou justificar o porquê que eu penso, não com alegria, mas com tristeza, é claro, os motivos pelos quais o Cid vai voltar à prisão, certo? Isso daí é algo bem que chama bastante atenção. Não estou feliz com isso, não quero ver ninguém preso, né? Que pese seja um criminoso, eu tenho outras coisas aí, por causa do cartão de vacina, aquela coisa toda lá que volta e meia eu falo, né? Não quero vê-lo atrás das grades, muito pelo contrário, certo? Mas é o que eu acredito que vai acontecer, temos evidências e vou mostrar aqui. Também vou falar a respeito da delação dele, em que pese seja descredibilizada, mas infelizmente é uma delação que existe, já mostrei aqui inclusive no gabinete do Xandex anunciando oficialmente isso. Então vamos fazer essa análise toda aí. A Polícia Federal tá em contagem regressiva para colocar o Cid atrás das grades. Meu querido amigo, só queria te lembrar para deixar o like, por favor, você me ajuda muito. Tamo junto aí. Agora de volta pro vídeo. Aqui, olha só, falando a respeito deste senhor aqui, o Cidinho, Mauro Barbosa César Cid. Eu vou fazer assim, antes de tecer meus comentários, eu vou passar um vídeo aqui que tem aproximadamente 2 minutos e peço que vocês assistam e com toda certeza eu farei algumas intervenções. Vamos assistir, por favor, enquanto eu tomo um copinho d'água aqui, por favor. A Polícia Federal vai ouvir novamente, na próxima segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. O depoimento foi confirmado depois que os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram reuniões sobre a minuta do golpe. A ideia é esclarecer lacunas sobre mensagens encontradas nos celulares e documentos de Mauro Cid. Ele será ouvido na sede da Polícia Federal, em Brasília, e vai prestar esclarecimentos. Ele que fez acordo de delação premiada, envolvendo Polícia Federal, Ministério Público Federal. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, responsável aí pela defesa do ex-ajudante de ordens, afirmou à CNN que o tenente-coronel está tranquilo. O que podemos esperar desse depoimento? O Cid tá tranquilo. Eu até mostrei uma notícia outro dia falando a respeito disso, né? Que o Dr. César falou assim: o Cid tá tranquilo. Será? As perguntas que Mauro Cid deve responder, tendo por base algumas informações dos depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica. Pois é, depois desses depoimentos, né, que trouxeram mais elementos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal concluiu que ainda ficaram faltando aí alguns detalhes do ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid. Será que ele omitiu? Será que ele não quis contar alguns detalhes para a investigação? Isso vai ser colocado em perspectiva. A defesa... Observe um detalhe. Se por acaso a Polícia Federal chega na conclusão que o Cid tá mentindo, o que acontece? A liberdade provisória dele, né? A liberdade dele vai subir no telhado, meu amigo. Vai subir no telhado, pois a obrigação de um delator é colaborar com as investigações. Não é isso que o Cid estaria fazendo caso a Polícia Federal o acuse de estar mentindo. De Cid afirma que ele pode ter esquecido de alguns detalhes, mas que não mentiu ou omitiu, escondeu nada da investigação. Mauro disse que não acredita no... Aí, meu amigo, tu chega pra... Faz assim, olha só. Chegue para o seu cônjuge e conte uma história pela metade. E aí, quando seu companheiro vier lhe cobrar, você diga: poxa, não é que eu tô mentindo ou omitindo, eu esqueci. Pra tu ver a quantidade de porrada que tu pega em casa. Cancelamento da delação premiada de Mauro Cid. Ele que vem prestando diversos depoimentos à Polícia Federal e sempre a defesa aponta a postura colaborativa. Apesar de inicialmente Mauro Cid não admitir essa possibilidade de delação, ele que resistiu durante muito tempo, no fim das contas acabou abrindo o jogo para a polícia. Só que agora, com a juntada destes outros depoimentos, a PF ressalta que estão faltando alguns detalhes, alguns elementos para fechar ainda mais esta história. De acordo com o general Freire Gomes, ouvido recentemente em depoimento à PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido visto pelos comandantes com a minuta do golpe na mão. Eita! Uma observação, tá? A delação do Cid tá às portas de ser anulada, de ser cancelada. Meu amigo, escreve aí. Se ele perder a delação por... E a Polícia Federal disser assim: brother, você tá sacaneando com nós aí. Só falou porcaria, não conseguimos apurar nada das coisas às quais tu disseste, os crimes aos quais você acusou o seu leal e que deveria ser fiel companheiro, Jair Bolsonaro, certo?
não conseguimos apurar nada. Sua delação está cancelada, pois você mentiu. Portanto, todos os benefícios que você poderia vir a usufruir de uma delação premiada estão acabados. E aí, meu amigo, é cana. E eu acho, infelizmente, que depois, assim que acabar o depoimento do Cid, ele vai ficar guardadinho, certo? Isso se a dita delação já não for cancelada lá mesmo. Se é que já o Xandão já não vai mandar uma folha junto, né? Já vai mandar um papel dizendo, ó, delação cancelada. Se vira e se explode pra lá. Agora querem imputar o delito porque o cara tá com um pedaço de papel na mão, né? Papel aceita tudo, minha gente. Papel aceita tudo. E é preciso deixar muito claro, muito definido em qual momento que se começa a execução do delito. O que eu tô vendo aí, eu tenho até conversado com o Mauro a respeito disso, a gente tem debatido não, a gente tem feito estudos em relação desse tipo de delito que estão acusando o Bolsonaro aí, né? O que acontece? Precisa ser colocado um termo inicial, onde é que começa o dito do delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de deposição de um presidente da República. Em qual momento começa? Quando imprime a folha? Quando assina? Quando chama o Cid de Cid, publica? Em qual momento que começa a execução do crime já de tentativa? Se conseguir, conseguiu e coisa, se não conseguir, se lascou. Em qual momento começa isso? Porque eu tenho observado que a mídia está criando uma conjectura com a finalidade de punir a intenção. E isso é muito perigoso, meu amigo, caso o Estado resolva punir a intenção, porque daí dá pra punir qualquer um com qualquer coisa. O general também revelou ter recebido mensagens de Mauro Cid num tipo de cobrança depois das reuniões para que o exército também colocasse as tropas nas ruas, né, naquela ideia de trama golpista, tentativa de golpe no país. A história contada até então pelo Mauro Cid era de que apenas o comandante da Marinha teria assumido essa disposição de acionar as suas tropas. Exército não e Aeronáutica não. Que parece para a investigação que depois das conversas e da decisão já colocada aí pelos comandantes, mesmo depois das conversas, ele teria, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, insistido nesse plano, enviando mensagens para os comandantes. Isso... Agora eu tô entendendo por que o Freire Gomes saiu falando essas coisas. O Cid ficou enchendo o saco dele, tá? O pobre do general lá só queria tomar o seu chazinho, jogar lá o seu voleibol, assistir Fórmula 1 e tava o Cid enchendo o saco, mano. Pelo amor de Deus. É um detalhamento aí que veio com os depoimentos mais recentes e que Mauro Cid tem a revelar. É um pouco de tudo. A própria marcação deste depoimento, Carol, a avaliação de alguns integrantes da Polícia Federal, gera uma pressão sobre os investigados, de modo geral. Bem, temos então já data definida. Na segunda-feira, novo depoimento de Mauro Cid. Ok, dia 11 aí, a batata do Cid vai assar, irmão. Batata do Cid, olha, espero que seja só batata, né? Não seja uma outra parte do Cid aí que vai pra fogueira, né? Os pontos que foram apontados pelos depoimentos dos generais. Tivemos gente muito importante, assim, de altíssima patente, dizendo, sim, ocorreram reuniões, sim, discutiram minuta de golpe. Então a PF, de acordo com a sua apuração, pretende questionar isso com o Mauro Cid? Não! A Polícia Federal não vai fazer questionamento nenhum daquilo que o Freire Gomes e o outro lá, o Batista, falaram. Pretende sim repassar ponto a ponto, até porque esse cruzamento de depoimentos com delação, de testemunhas, de investigados, é importantíssimo para garantir a robustez do inquérito. Os investigadores se surpreenderam com o tamanho das informações, com o volume de informações trazido especialmente pelo ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior. Já organizaram, estão terminando em fase final de organização de todos os pontos que Cid ou não comentou, acabou não comentando, até porque a história é complexa, né? Às vezes você não se lembra de tudo ao mesmo tempo. Ou que ele não comentou, ou que as testemunhas, os depoentes aprofundaram de uma maneira mais contundente, e até para ver se o próprio depoimento bate com a versão de Cid. Por quê? Porque as pontas que ficarem soltas, desamarradas, e que não houver comprovação, vão ter que ser descartadas, Elisa, desse inquérito. Então, somente as pontas que tiverem amarradas, em que as versões uma complementar a outra, corroborar a outra, mais as outras provas que a gente já falou, para confirmar e fazer todo esse arcabouço de provas para dar essa robustez no inquérito, que, como a gente trouxe hoje, né, tem previsão para ser concluído no final de julho deste ano. Meus amigos, é assim, ó, eu mereço o teu like, porque foi uma tortura transformar 9 minutos e meio de bobagem em algo que pudesse fazer sentido aqui pra você. Eu não modifiquei nada, eu só cortei várias e várias partes inúteis aqui. Então, meu amigo, diante disso que eu mostrei aqui pra vocês, eu penso que o Cid vai cantar bonito na gaiola. Vai ficar, infelizmente, vai ficar preso, olha só. Mauro Cid deve ser instado a dar mais detalhes sobre o papel de Bolsonaro na trama golpista. Bolsonaro orientou a manutenção de acampamentos montados em frente aos quartéis? Não, Bolsonaro não orientou nada disso.
Sabe como é que eu sei, meu amigo? Eu já vou mostrar aqui, já vou mostrar. Beleza? Então vamos aqui rapidão, ó. Vou mostrar agora aqui pra você. Já estamos nos encaminhando ao final. A grande mídia noticiou durante a... Um pouquinho, deixa eu conferir aqui. Durante a terça-feira, e o Freire Gomes disse assim, não, Bolsonaro mandou. Agora, a Globo, de forma contrária aos outros veículos da mídia, diz que o Freire Gomes não tirou os acampamentos golpistas por deliberação própria dele. Não exatamente escolha firme de Freire Gomes, mas fundamentado numa nota técnica, um parecer técnico feito pela Advocacia Geral da União, ok? Será que era o Mendoncinha que fez? Olha só, nosso querido ministro da Suprema Corte. Mendonça tá botando pra quebrar lá na Suprema Corte. Freire Gomes disse ter agido conforme as regras fundamentadas no parecer elaborado pela Advocacia Geral da União em um ofício, né? O parecer direcionado para o Ministério da Defesa em 2019. Olha só, né? Não dá nem para dizer que o parecer foi feito às margens da dita do 8 de janeiro e que lá diz assim, dentro de um perímetro de 1,3 quilômetros em torno dos locais militares, ações típicas de polícia administrativa não lhe sendo dado, entretanto, o dever de efetuar prisões em flagrante delito nos crimes comuns. Ó, meu amigo, eu vou te dizer o seguinte, tá? A batata do Freire Gomes aqui vai assar, tá? Esse aqui é um dos que vai se dar mal. Mas escreve a nota que eu tô te falando aqui. O Freire Gomes é um dos que vai se dar mal. Eu vou te dizer a razão. É o seguinte. Pois é, ou seja, Freire Gomes não retirou porque não quis. Porque na hora, conforme foi noticiado ao longo do ano passado inteiro, né? Inteiro não, do meio pro fim, foi noticiado que o Freire Gomes deu até a voz de prisão pro Bolsonaro. O Bolsonaro não era o comandante supremo das Forças Armadas, ao qual o advogado do Cid disse com todas as letras: o presidente mandou, o militar obedece e não tem discussão. E aí, né? Esse aqui discutiu. Por que não falou assim? Ó, Bolsonaro, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Amanhã vai estar o tal do Arruda comandando a bagaça toda aqui, e tu vai estar lá na Flórida, vai estar lá na Disney, o Donald Trump, vai estar em Orlando, pega a Amazônia em Miami, né? E seguinte, essa bronca vai sobrar pra mim, então eu vou remover os manifestantes de qualquer jeito, deixa que eu assumo o BO, até porque o Dutra tá doidinho pra assumir a bronca pra ele, então eu vou só deixar. Por que não fez isso? Pra agora ficar culpando o Bolsonaro, né, meu amigo? A grande realidade é essa aqui. Eu fiquei de passar aqui pra vocês um trechinho, né, do que significa honra, vamos dizer assim. Eu vou deixar o general Newton Cruz falar, tá? Acho que são, deixa eu ver aqui, é 1 minuto e meio. Deixa aí, tá? Só escuta. Isso sim é um militar de verdade. Este aqui que eu vou mostrar pra vocês honrava a farda com orgulho e com gosto. O senhor chegou a produzir algum documento escrito sobre essa ameaça de um novo atentado no Rio? Não, nunca falei sobre isso. Não. Mas chegou a produzir algum documento escrito internamente na SNI? Não, porque se eu fizesse, eu estaria sendo falso em relação aos 2 caras que falaram comigo. Por que é que só agora o senhor decidiu fazer essa revelação? Não, eu na intimidade já falei, né? Não, publicamente. Porque saiu, pronto, agora. Mas eu não sei por quê. Por quê? Porque eu agora falei, de repente. Como é que essa informação de que haveria um outro Rio Centro chegou até o senhor? Não vou dizer a você. Porque não vou dizer. Tá vendo só? acho que profissionalmente não posso dizer. Mas é uma revelação grave que o senhor faz. De grave? O De quê? que poderia haver um outro Rio Centro no governo Figueiredo. Eu resolvi o fato. Eu falei do fato. Não posso falar sobre informante. Você fala, você é jornalista, fala o que um informante diga a você pedindo sigilo? Não. Permita-me ser igual a você. Recebi informações. Que informante? E como foi? Informante e eu recebi essas informações. Sendo chefe da agência central do SNI, eu estou impossibilitado de dizer quem eu acho que foi pelas informações que recebi. Mas o senhor imagina, tem um nome. Imagina. Por que o senhor não revela esse nome? Já que o senhor foi acusado. Mesmo que se eu fosse condenado, eu não revelaria. Olha só! Por que você não revela se você foi acusado? Mesmo se eu fosse condenado, eu não revelaria, né? A gente vê a diferença de uma geração para outra, né? Pois é, olha que loucura, hein? Não se fazem mais militares como antigamente. Eu respeito compromisso moral muito mais do que compromisso legal. Era um militar? E agora você já está querendo daqui a pouco eu vou dizer violento, não sei mais do que. O senhor pode dizer se esse nome é de um militar ou não? Não posso dizer. Talvez, quem sabe, haja militares e civis envolvidos. Acusou todos aqui de sermos criminosos. Criminoso é Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Libertando um bandido como Lula! Desculpa aí, pessoal, cliquei no botão errado, foi sem querer.
Meu querido amigo, só queria te lembrar para deixar o like, por favor, você me ajuda muito. Tamo junto aí. Agora de volta pro vídeo. Então aí, pessoal, acho que já deu para deixar muito claro aí, né, a diferença de gerações, de honra, de trabalho. Eu vi que alguém escreveu assim, no chat, né, General Linha Dura. Aí aquele repórter ali pergunta para ele assim, o senhor é taxado como General Linha Dura? Aí ele fala, tá, mas qual o conceito de linha dura? Se é uma pessoa que cumpre a missão, que segue a hierarquia, que segue a ordem, faz tudo bem feito, sim, eu sou linha dura mesmo, é um elogio, muito obrigado. Meus queridos amigos, certo? Escreveram ali, não era militar trans, não faça isso, por favor, não brinque desse jeito, tá, gente? Poucas pessoas acabaram por manchar a imagem de uma classe inteira. Rapidinho aqui, já vamos nos encaminhando aqui ao final, já vai dando o teu like, olha só, né? Que interessante. PGR é favorável à soltura do Felipe G. Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Olha só, meu amigo. A defesa do Felipe Martins conseguiu comprovar que ele não se evadiu do país. E a PGR disse assim, não, faz uma boa pra nós aí. Faz assim, Xandex, e solta o Felipe Martins aí pra nós aí, porque ele não tentou se evadir da República Brasileira. Já pensaram? Olha só, a PGR disse que o relaxamento da custódia parece unir suficientes razões práticas e jurídicas, sem o embargo de serem tomadas as providências de cautela, com a proibição de deixar o país e reter o passaporte. Meu amigo. Meu querido amigo, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Obrigado. Compartilhe essa live aqui, certo? Se quiser fazer uma doação, você pode fazer no Pix. E o Pix é o e-mail. O Pix é o e-mail. Doe para o Will, 2 L's, ok? Will com 2 L's. Doe para o Will, @gmail.com. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Tamo juntos aí, pessoal. Deus, um beijo em vossos corações. Valeu, falou, meus amigos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tamo junto. Obrigado. Valeu. Valeu. Faz o Pix. Tamo junto.